já que a gente entrou no modo Juliana advogada, Adora. como é dentro da advogar, né, sendo mulher? No começo é bem difícil, né? Porque foi muito difícil. Porque eu iniciei a faculdade, já engravidei. Então, assim, foi bem Já foi difícil. tudo no... Primeiro semestre da faculdade eu já estava grávida da minha filha. Nossa. Não foi fácil, mas eu tive um suporte muito grande. Que Algumas bom. mulheres não têm esse suporte, isso é bom deixar isso em ênfase. Né? Eu tive uma mãe que me apoiou, que não deixava eu desistir, porque por diversas vezes eu queria desistir. Hoje eu não poderia estar aqui, na posição que eu me encontro hoje. Eu poderia estar cuidando dos meus filhos, em casa, cuidando de casa, mas também fui criada, né, com um exemplo dentro de casa, que minha mãe também abandonou o trabalho. Minha mãe era bancária e abandonou o trabalho para cuidar das filhas, cuidar do marido, e aquilo me incomodava bastante, né? Uma das cenas que... Amo meu pai, tá? Mas a gente sabe que é uma cultura machista, patriarcal, e etc. Mas, assim, minha mãe colocava a roupa do meu pai para ele trabalhar no outro dia. Nossa. Era o paletó, né, o sapato, a meia, e isso nunca fugiu da minha cabeça. E isso eu não queria para mim. E quando no caso, eu engravidei, que no caso eu casei, né, aí minha mãe, você tem que fazer assim. Eu digo, mãe, eu não vou fazer isso, não. Sinto muito, mas ele me conhece, ele sabe como eu sou. A história vai ser diferente. Sinto muito. E hoje ele é um grande parceiro. Hoje nós estamos juntos há 25 anos. Né? Ele faz tudo. Lá em casa as tarefas são divididas. Aliás, Ai, perfeito. 80% ele e 20% eu. Opa! Eu concordo com essa divisão aí. Perfeita. Mais ou menos isso. Mas a gente casamento precisa, é parceria, né? E a gente precisa entender que não tem essa história de varrer casa é coisa de mulher e dormir e não fazer nada é coisa de homem. Acabou, essa história acabou, a realidade é outra. Hoje a gente está numa outra sociedade que a gente precisa desconstruir isso. Verdade. E a gente precisa levar para as nossas crianças isso. Isso, né? Isso é muito importante. Dentro da minha casa, eu discuto muito, eu falo muito sobre preconceito, sobre racismo, né? Sobre drogas. Hoje eu sou uma amiga demais da minha filha. Minha filha, tudo que faz, a gente sempre uma a outra, o que é que tu acha, o que é que tu quer fazer, tu acha que vai... Eu acho que é por aí. É importante. E a gente precisa ter esse diálogo com nossos filhos, porque Com certeza. senão a tecnologia vai engolir. Ensinar da maneira dela, né? Também, é uma preocupação. Tu conseguiu tirar licença maternidade durante a faculdade? Não, por quê? O advogado, ele é autônomo, certo? Ou seja, você produz para receber. Então, na época, eu não tinha... Quando eu tive a Amanda, eu era estudante. Então, não tinha licença. Era minha mãe que, como eu disse, minha mãe deu o suporte. Eu tive esse suporte. Muitas vezes eu não queria ir para a faculdade. Você chegou a trancar? Não, Não, né? ela não deixou. Nossa! Nem depois. Você grávida, você dorme, que é uma beleza. Eu dormia. Quando dava 6 horas da manhã, ela levanta-se. Ela, mãe, hoje eu não vou não, por favor. Tu já agradeceu a ela? Várias vezes. E por isso que eu enalteço a minha mãe. É uma pessoa simples, mas maravilhosa, sabe? Sei de toda a dor que ela passou, mas ela nunca deixou eu desistir. Né? Hoje eu estou onde eu estou, graças a ela, graças a essa minha tia, que é uma referência. E quando eu me tornei advogada e enfrentei, abandonei o emprego, disse, não, agora eu vou advogar. Poxa, eu passei 5 anos, passei na OAB e não vou advogar, deixei o emprego, essa minha tia disse, não, eu vou lhe dar o seu escritório. Me deu meu primeiro carro. Então, assim, eu tive, graças a Deus, um suporte. Mas muita gente não tem esse suporte. O que que a minha tia, a gente sempre fala, é que meu avô é outra pessoa, uma referência na minha vida. Que dizia o seguinte, não adianta você dar o peixe, você tem que dar a vara para pescar. Então, ela me deu a faculdade para eu estudar. Essa minha tia pagou minha faculdade, porque... Diante de algumas coisas, meu pai ficou desempregado, a gente teve que morar... É a luta do brasileiro. A gente teve que morar de favor na casa dos meus avós. Então, minha realidade mudou da noite para o dia. E, graças a essa minha tia, que era uma funcionária federal, tinha toda, né, não tinha filho e nos acolheu da melhor forma e nos adotou como filha. Então, ela E quando as coisas, né, dificultaram, então ela disse, não, agora estou lhe dando a vara, que é a faculdade, estou lhe dando o seu escritório, estou lhe dando o carro, agora se vire. Então, eu tinha que enfrentar isso. Eu nunca tive um advogado, um escritório para... Não, eu construí sozinha, mas eu não posso esquecer de todas as pessoas que estavam comigo nesse caminhar, né? Minha irmã, desde o começo, está comigo.
né? E é isso. Eu comentei sobre a licença maternidade porque na época que eu engravidei, eu estava na faculdade e a faculdade me deu a licença maternidade. Mas a faculdade deu a licença maternidade, assim, para você, eu não quis, para não finalizar eu ter a dispensa das aulas, mas as provas eu queria fazer porque eu queria mudar, eu não queria parar o curso. Então, eles me dispensaram das aulas, mas eu fiz as provas. Pronto, é a mesma coisa comigo. E o advogado, que eu já passei a história, fui logo me atropelando aqui, contando outra coisa, passei do assunto. O advogado, ele não tem, né, licença maternidade. O que é que acontece? Ele tem. Todo advogado, como profissional liberal, precisa pagar o INSS. Ele pode ter essa licença maternidade, mas a CAAP, através da nossa anuidade, existe um programa chamado Maternidade Legal, que, diante de alguns requisitos, a advogada que tem o bebê, ela no outro ano ela não precisa pagar a anuidade, ou seja, ela fica isenta de anuidade. Então, mais um serviço importante e da importância da gente pagar, porque a gente está pagando a anuidade, não é só para a gente, mas sim para a classe. A gente tem que pensar no coletivo. Se a gente não pensar no coletivo, a gente não sai do lugar, né? É verdade.